Shalom a todos vocês. Esse é o canal Fiel ao Nome. Eu quero meditar com vocês mais uma vez e quero primeiramente agradecer a vocês por ter inscrito no meu canal, que o Eterno ajude vocês, que vocês permaneçam assistindo o meu canal e observando a meditação que eu faço nesses vídeos para transmitir para vocês o máximo possível da melhor parte para que vocês possam compartilhar. Então eu peço a vocês, mais uma vez, para estar comigo, né, observando esta mensagem, e eu quero meditar com vocês sobre Yahushua, né, que diz que estava no meio daquele povo e eles não reconheceram o comando de Yahushua na observâncias da lei, da prática, e eles não estavam olhando muito bem para a qualidade de certas pessoas simples, então não tinha muita importância, não dava muita importância. Sempre que o mestre Yahushua, que é o rei verdadeiro, estava no meio deles, e eles não conheceram o seu rei que estava presente. E aí eu quero meditar com vocês sobre esse texto aqui, que fala no João, capítulo 10 e o versículo 24, e que está escrito assim: rodearam-no, pois, os Yahudim, e disseram-lhes: até quando terás as nossas almas suspensas? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Yahushua: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testifica de mim. Então, meu prezado, isso aí, veja que Yahushua não era reconhecido realmente pelos judeus, porque a presença dele era diferente dos outros mais. O homem simples andando no meio dos homens, dos doutores. Então, para eles não tinha muita importância esse homem andando no meio deles simples, como uma pessoa de dor, de trabalho, né? Um homem que via dia e dias nas coisas que ele mais fazia de um homem normal, trabalhador, né, como os outros igualzinho. Ele não tinha muita diferença de Yahushua com os outros homens simples. Era as semelhanças da maneira de ser, era igualzinho. Bem diferente da humanidade de hoje, que às vezes ele tem alguma coisa e às vezes dá desprezo para aqueles que é mais pobres, não dá muita importância para os pobres, e às vezes só fica ligado com as pessoas que têm bens ou têm mais famas. Então é assim que a humanidade é. As pessoas simples se já juntam com os simples, mas Yahushua também, como rico, ele fazia de pobre e estava no meio dos pobres, e por esse motivo ninguém perceber que o mestre Yahushua era o rei, né, que foi escolhido pelo próprio Yahu, o Criador. Eles então ficavam incomodados de ver Yahushua, e aí pensava: até quando, né, vai deixar nossa alma suspensa? Se tu és o Messias, diz logo, né, abertamente, se tu és. E Yahushua respondeu, né, as palavras certas que era para responder, né? Ele respondeu: já vos tenho dito, e não credes as obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testifica de mim. Quer dizer, mostrar a obra do Pai, assim, na simplicidade. Um homem simples, não é uma pessoa que vive cheia de luxo, é uma pessoa simples, trabalhador, que come, bebe no meio dos pobres, não faz diferença entre as pessoas ricas e o pobre, mas esse tipo de homem, né, simples, que serve a Yahu, né,
que não faz acepção de pessoas. Então Yahushua mostrou a humildade, a simplicidade, né? Esta forma aí é que todas as pessoas deveriam fazer a mesma coisa. Mas por ele ser dessa forma, eles não acreditavam que ele era um homem enviado da parte do Criador. Talvez eles pensassem assim, bom, se é o Messias, né, poderia ser parecido assim como reis, né, Davi e outros mais reis que assumem um cargo político, então podia ser como esse daí. Mas Yahushua veio um homem simples, normal, como os outros, porque não há diferença quando se trata de parte espiritual, de espírito, de luar, bom, pessoas têm espírito de bondade, pessoas que andam correto, direito, com todas as pessoas, somos todos igual. Na parte exterior, muitas vezes tem uma diferença, porque são homens que, às vezes, faz diferença pela sociedade, mas Yahushua não fazia diferença entre sociedade e outras pessoas humildes, simples. Então era um homem normal, como os outros homens normais. E isso, então, o povo daquela época não fazia essas coisas. Até hoje não faz diferença, porque as pessoas, porque é mais reconhecido diante da sociedade, muitas vezes dá desprezo para as pessoas mais simples, mais humildes, né? Não é fácil, né? Mas esse é o tipo de pessoas que sirvam o Criador com coração bom, limpo, puro, sem maldade, né? Está sempre amigo de todos, não faz diferença entre... Então Yahushua, como não era como os outros, então, eles não conhecia Yahushua dessa forma. E por isso então, eu e Yahushua então, para ajudar mais ainda, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito, né? Quer dizer, não sendo das ovelhas dele, não segue, não conhece ele de perto, então não pode conhecer. Se ele estivesse como os outros discípulos que estavam acompanhando direto, poderia conhecer quem era de verdade o Messias. Mas então é isso aí. Mas ele ainda continuou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas também me seguem. E elas me seguem. Então você vê que tanto faz o pastor conhece as ovelhas, como as ovelhas conhecem o seu pastor, porque na observância vê a bondade, o espírito de bondade que tem na pessoa, diferente dos demais. No caso, o versículo 28 diz assim: dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vê que aí as coisas ficaram dessa forma. Então vê que da vida eterna já começa a chocar o coração, né? Porque apresentar para dar vida eterna, porque a vida eterna só quem pode dar, só o Criador que fez todas as coisas. E a Rússia então apresentou dessa forma para aquele povo, né, que não conhecesse a sua forma de ser. Aí quando mostra assim uma palavra dessa, de que eu dou a vida, né, eu darei a vida para eles, então muitas vezes a aparência física da pessoa como um ser humano, como os outros, simples, né, você vê que a Rússia falou bem claro, né, dá para eles perceber: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí começa a dar uma impressão, porque veja um homem normal, assim, de aparência física, que veio falar uma palavra dessa, e vê que essa parte são coisas do Criador, que foi Yahweh, quem tem o poder de dar vida eterna. Mas Yahushua falou bem claro, que ele daria vida eterna para eles. Então vê que tem uma coisa diferente aí, né? Aí tem mais ainda o que ele disse assim: meu pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Agora mudou um pouquinho a forma da expressão das palavras que ele disse, né? Porque ele, parecendo como um homem simples, e como qualquer homem que esteja, né, que vivia na época dele, ele falar que daria vida eterna para eles, né?
Então dá para a impressão que ele estava falando alguma coisa superior, celestial, poderia dar a impressão, a forma da explicação, dizer que este homem é um todo-poderoso, né? Para conceder a vida eterna para as pessoas e eles nunca morrer. E ainda, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai, né? Apresentar, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. E hoje, então, tornou a repetir a mesma coisa, né? Tornou a repetir a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Aí complicou, né? Porque você vê um homem sempre falar desta forma, né? Que eu e o Pai somos um. Os judeus acreditavam em Yahweh, né? Vendo Yahushua falar essas palavras assim, que ele dá a vida eterna para ele. E ainda, ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um, né? Você vê que as pessoas que não conhecem o verdadeiro Yahushua ficam com um pensamento contrário, porque veja um homem normal como os outros. E assim, essas mal interpretação de acordo com as linguajar que às vezes escutava da boca de Yahushua, então tinha uma impressão, uma imagem ao contrário de Yahushua. Mas por quê? Porque não seguia, né? Porque não seguia ele, não fazia parte das suas ovelhas para entender a linguagem do seu mestre. Mas falava de parte espiritual, não de parte material. O ensinamento de Yahushua foi um ensinamento assim, que apresentava mais somente coisas espirituais. Muitas vezes dava umas ilustrações, né, de alguma coisa que o homem conhecia na matéria para ver se eles pudessem entender. Mas mesmo assim, quando desse uma interpretação contrária, eles imaginavam outras coisas também. Somente para aquelas pessoas que têm conhecimento, que é o Espírito de Yahweh, dá para eles o entendimento, a compreensão no linguajar que está falando. Porque aqueles que é escolhido para a salvação, o Criador já escolheu, ele sabe quem são os seus escolhidos, e esses então ele ouve a voz e já imediatamente segue e está sempre com ele observando. Aí vocês veem então que Yahushua então apresentou, né? Porque o que dava para entender, que ele já estava dizendo corretamente já para eles que ele era o mesmo Pai e no mesmo tempo era o Rei, né? E dava para entender. Então, veja só, e ele não estava errado, né? Ele não estava errado. E Yahushua estava falando a verdade, né? Falando a verdade. E vê que quando você vê lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, você vê que ali foi dito, né? Ainda não tinha nada criado, e era um vazio total, uma escuridão total. Aí quando Yahweh disse assim, haja luz, e aí de repente a luz apareceu, então você vê que ninguém conhecia porque não tinha nada existente ainda, mas ele chamou, haja luz, e a luz apareceu. Aí você vê que essa luz foi a primeira parte da criação que se manifestou perante a escuridão. E nisso então a escuridão desapareceu e a luz ficou. Durando o quê? 12 horas por dia na nossa contagem. Então, você vê um dia todo aquela luz brilhando. Essa luz foi a representação, né, mostrando quem era Yahweh, já logo do começo, né? Porque no meio da escuridão, a escuridão desapareceu e a luz se manifestou. Então você vê que a presença de Yahweh, porque Yahweh é Espírito, a presença de Yahweh já apareceu ali da primeira palavra que ele disse, haja luz. Então você vê que Yahweh é o representante, ele é o representante de todas as coisas. Então vê que ele mesmo era a luz para alumiar no meio da escuridão. Então aí se torna conhecido pela primeira vez, agora conhece como a primeira parte da criação. O dia, um dia, né? Um começo de um dia. Então você vê que essa claridade já está dizendo tudo. E Yahushua então diz que ele é, né? Que ele e o Pai é a mesma pessoa. Então você vê, ele e o Pai, a mesma pessoa.
Agora, era difícil para conhecer isso, entender que a Rússia estava falando uma linguagem espiritual. Eles não entendiam muito bem. Ele queria dizer que ele é a luz, né, verdadeira. E estava falando a verdade. Por ele ser um homem de carne e osso, não tinha problema, porque Yahweh sempre apareceu para um Deus do começo do mundo, né? Dessa forma diferente ao primeiro homem, depois outros mais, mostrando sinais de prodígio, maravilha, ele falando com suas criaturas, e assim as pessoas poderiam ver que existe sim uma realidade. E esta é a verdade. É a luz que sustenta, que dá vida, a luz que está presente. Se não fosse a luz, nós estaríamos mortos. Então, vê que não é fácil, né? Estaria morto, porque viver na escuridão não é fácil, né? Então tem que estar morto. Então você vê que a pessoa que vive na luz está viva. Os mortos estão na escuridão. Nesse caso, então, você vê a diferença que tem de uma luz com a escuridão. Então já vai ver logo no início que nós podemos enxergar na luz de Yahweh e viver na luz de Yahweh. Nesse caso você vê que Yahweh estava certo, né? Yahweh estava certo. Ele e o Pai eram um só. Porque o Pai estava em Yahushua e Yahushua estava no Pai. Qual é a diferença que tem? Se Yahweh estava em Yahushua, se Yahushua estava no Pai, então poderia ser a mesma pessoa existente. Então, você vê que ele sempre apareceu em algo para revelar a presença dele. Já logo que a luz apareceu, já era para ver que estava falando de Yahweh, né? Não tinha outro mais. Então, gritou a luz apareceu. Então, a representação da luz é a pessoa de Yahweh. E a Rússia, então, vendo desta forma como filho do homem, e Yahweh novamente falando com ele, né? Falando com a humanidade, presente, pessoal. E as pessoas não observavam que esse homem tinha o espírito de Yahweh, quer dizer, o mesmo verbo de Yahweh que estava lá no começo do mundo, estaria agora na presença dos homens, ensinando, mostrando as semelhanças, a bondade, né? E nessas partes todas, a umidade, a simplicidade, convivendo no meio da sociedade humana, e eles não reconheceram que a Rússia era a mesma pessoa que estava lá no início, no começo, e que venha representando também no futuro, né? Depois, quer dizer, o primeiro e o último. Você vê isso escrito na própria Bíblia, que fala no livro de Apocalipse, do capítulo 1, e ali ele apresentando, né? E Yohanan teve essa visão, e nessa visão, então, você vê que a Yahushua apareceu, né? Ali, notificando por meio de uma live. Você vê que é bem diferente. Nós vamos falar nesse assunto depois, no outro vídeo. E um shalom para vocês. E nós encontraremos novamente na mesma mensagem, dando continuação a esse assunto aqui. Então nós vamos falar sobre a presença de Yahweh por meio de um Malach que vinha falar com Yohanan. Nós vamos ver depois isso no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 8. Nessa continuação nós vamos chegar lá, vamos meditar com vocês. Então fica até a próxima. Com a ajuda do Criador nós podemos encontrar novamente essa meditação. Mais uma vez, um shalom para vocês. E se você gostou, então inscreve no meu canal, né? E nós vamos continuar sempre conversando, falando um com o outro nessas meditações. Um shalom para vocês, até lá. Muito obrigado, que o Eterno ajude você a entender cada vez mais, né? Então até lá.